Olá pessoal, tudo bem? O vídeo que você vai assistir agora faz parte do conteúdo exclusivo da plataforma de associados, de parceiros do Maximize. Nós estamos deixando ele disponível exclusivamente para você, para que você possa experimentar um pouco e saber como é a qualidade do nosso material. Lá, para os nossos parceiros, na área exclusiva, nós temos diversas outras entrevistas como essa, além também de mentorias sobre pastoreio, sobre liderança e diversos outros temas. Compartilhe esse vídeo, marca outras pessoas e se você gostar do conteúdo, acessa o site pastoredilson.com, se inscreva no Maximize e seja um parceiro nosso. Você vai ganhar um login, uma senha de acesso, onde você vai ter uma riqueza de material à sua disposição. Bom proveito! Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, nesse momento com o Thales Roberto. Thales dispensa apresentações, com certeza você conhece, mas como a gente faz de costume, eu vou deixar o Thales falar dele mesmo. Então fala para o pessoal aí, conta um pouquinho da tua história, da tua vida. Eu muito feliz de estar aqui, pastor, queria agradecer, pastor Edilson. Obrigado. É muito bom poder compartilhar da nossa vida, falar daquilo que Deus tem feito, da misericórdia do Senhor, de como Deus tem nos abençoado e liberar essa bênção também sobre a sua vida. Eu sou filho de pastor, nascido e criado na igreja. Na minha juventude, assim, depois da adolescência, tive uma oportunidade de ficar 5 anos no Jota Quest. Foi quando eu me desviei do caminho de Deus e fiquei por quase 7 anos fora, mas meus pais sempre orando, buscando, clamando a Deus pela minha vida. E eu tive a oportunidade em 2008 para 2009 de voltar para os caminhos do Senhor, de começar a entender o que Deus tinha para minha vida. Foi aí que Deus começou a me dar canções, músicas que me impactaram muito, que vieram no momento de uma experiência muito forte com o Espírito Santo, experiências muito fortes com o Espírito Santo, e que eu comecei a cantar em algumas igrejas perto da minha cidade, ia compartilhar a minha história, e logo isso tomou uma proporção nacional e internacional. Gravei um DVD que explodiu no Brasil e mais 20 países no mundo simultaneamente. Tive oportunidade e tenho a oportunidade de viajar o mundo levando a palavra de Deus. Sou um ser humano como qualquer outro ser humano, com erros, acertos, mas tenho dependido todos os dias da misericórdia de Deus, tenho caminhado com Deus, aprendido demais com a palavra de Deus e com aquilo que Deus... A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. A gente vai se desenvolvendo o caminho com Deus. E foi assim que eu cheguei aqui. Estou aqui hoje nessa entrevista, podendo compartilhar o que Deus tem feito na minha vida. Muito bom, Thales. Como é que você se define? Qual é o teu chamado para essa geração, a essência? O que é que arde mais, aquilo que queima mais dentro de você para fazer aqui na Terra? Pastor, quando eu vim para Deus, como eu vim do mundo de droga, de prostituição, de loucura, de um mundo pesado, eu entendo que quando Deus traz uma pessoa assim, com o talento que Ele me deu, a minha paixão é pelas pessoas loucas, assim, perdidas do mundo, e as pessoas que estão desviadas também, e as pessoas que estão dentro da igreja que precisam se soltar, sabe, entender que Deus pode usar a vida dela do jeito que ela é. E eu acredito que muita gente, quando me vê adorando ali, cantando da maneira com que eu faço, que Deus me usa, elas se entendem, se conectam com aquilo, pô, Deus pode me usar também. Então, os perdidos, os desviados e aqueles que querem se encontrar dentro do chamado. Eu acredito que esse é o chamado de Deus para a minha vida.
Tem também o chamado da igreja local, eu amo estar na igreja do meu pai, ministrar e tudo, mas eu acredito que por ter vivido essas experiências eu me conecto mais fácil com esse tipo de gente. Houve muita polêmica naquela fase de dizerem, olha, Thales saiu do meio gospel, Sim. Thales voltou para o meio gospel. Sim. Dessa fase agitada aí da Sim, sua sim, vida, de muito comentário, o que é que você aprendeu com isso? O que é que você teria a passar também para o pessoal? Eu no auge de tudo do meu ministério, da minha carreira e tudo, eu comecei a me sentir muito vazio, porque eu tinha aquele jargão, né, do fenômeno da música gospel. Tinha rodado o Brasil já 3 vezes, todos os lugares, todos os eventos, lotado, aquela coisa e tal. E chegou um momento na minha vida que eu falei, poxa, eu tô aqui fazendo tudo isso, mas eu tô preso a um sistema que não pode ser rompido porque eu sou o Thales Roberto. Então eu quis acabar com aquilo, de uma certa maneira. Muita gente acha loucura, tem gente que acha que eu falei o negócio sem pensar, e aí o povo foi compartilhando e eu me dei mal, mas não foi isso. Foi uma coisa que eu saí da minha casa decidido a acabar com aquilo, porque eu não aguentava mais. O que eu me tornei ministerialmente me atrapalhava a fazer aquilo que eu tinha que fazer. Então eu decidi romper a minha relação com o sistema que não me deixava ser o que eu queria ser. Existiam outras maneiras mais maduras, mais inteligentes de se fazer isso. Eu poderia ter pedido um tempo e dizer que eu ia orar um tempo sobre outras coisas, mas eu estava com o coração tão machucado, tão ferido, por ser tão, às vezes, quando a gente alcança o que Deus me deu, assim, por exemplo, essa fama, esse status de todo mundo te conhecer, todo mundo do nosso meio me conhece, sabe quem eu sou, teve experiências com as minhas canções e tem, aquela pressão, acho que para mim foi muito forte viver tudo aquilo, sem tanta experiência. Eu tinha experiência com Deus, de buscar, de orar, de clamar, de tudo, mas eu acho que muita cobrança, chegou um momento que eu falei, peraí, eu preciso respirar, preciso viver. E eu simplesmente cheguei ali e falei um monte de coisa que estava no meu coração, porque o coração às vezes a gente suja e a gente sai falando as coisas, né? E eu aprendi muito, você está falando de aprender, eu aprendi muito a me conter, sabe? Eu sou muito explosivo, muito intenso, assim, eu em tudo que eu faço, é muito. Então eu aprendi agora a me conter, a me controlar um pouco mais, a pensar antes de falar as coisas, principalmente publicamente. As pessoas não entendem, às vezes, como você coloca as coisas. E essa questão da internet, os vídeos que eu gravei naquela época, eles em contexto, eles não eram tão polêmicos assim. Eu estava falando de coisas em contexto. Mas se você cortar um pedacinho, vira... Hoje as pessoas fazem muito isso, né? Pega um pedacinho da fala e põe e faz uma... Você fala o que eles querem. Você fala, e dá para montar isso, né? Então eu passei... quando eu disse que eu não queria mais cantar música gospel, que eu não queria... Eu não me desviei em nenhum momento, não me afastei da presença de Deus em nenhum momento. Não fui pro pecado, nada disso. Eu simplesmente não queria mais ser Thales Roberto. Aquilo me incomodava. Ou o Thales Roberto que desenharam para você. Que desenharam para mim, exatamente. Aquele Thales Roberto. Eu não queria mais aquilo. Aquilo me incomodava, aquilo não era eu. No começo era eu, mas depois o sucesso foi me levando por um negócio que não era eu. E tem gente que fala, pô, mas você, pra quê? Naquele momento, eu falei, pô, é igual você tá com a dor que só você tá sentindo e a outra pessoa não tá sentindo. Então você precisa tirar aquela dor dali, a outra pessoa está olhando, ela pode se condoer por você, mas ela não sabe o que você está passando. Então, eu dei um tempo para a minha vida, para o meu ministério, para eu poder entender o que Deus tinha para mim, para eu poder orar. E aí Deus me ensinou muita coisa sobre humildade, sobre
pedir perdão, coisas que eu não sabia que tinha dificuldade. E mergulhei na palavra, mergulhei na oração, e até que chegou o dia que Deus eu não achava que eu tinha que pedir perdão para as pessoas. E aí Deus me levou a entender que eu tinha que pedir perdão, então eu fui pedir perdão. E recomeçar do lugar onde eu tenho o controle do meu ministério hoje. Eu vou aonde Deus me dirige para ir. Fiz aqui um evento na igreja para 500 pessoas, não sei quantas pessoas tinham. E aí, na próxima semana eu vou estar num evento para 50, 60 mil, e faço evento para 100 mil, e se Deus me mandar ir no presídio, eu vou. Eu não preciso levar uma equipe com 30 pessoas, eu vou sozinho. Eu vou porque eu quero ser eu. Do jeito que Deus me levantar, aonde Deus quiser me usar, eu vou. Então, para mim foi muito bom, sabe? Aprender com Deus, essas coisas. Deus me levou a, assim, porque você imagina, você sair daquele momento, tipo, onde você não consegue andar em lugar nenhum na rua, de tanto sucesso, na televisão e tudo, e no dia seguinte você ser o pior de todos. Então aquilo ali, emocionalmente, para mim, foi um baque muito forte. E eu imaginava que ia ser doído, mas não imaginava que ia ser tanto. Mas em todos os momentos eu entendi que era um processo de Deus. Deus me levou para aquele lugar. Deus me levou para aquele deserto ali, sabe? Para eu poder botar minha cara no pó ali. Eu não tinha mais nada além de Deus. Então, eu não me apoiava mais em ninguém, só em Deus. E é interessante essa história que você falou, porque no meio cristão o pessoal não perdoa. Muitas vezes você pode ter crescido em Deus, ter alcançado muita coisa, mas um errinho fazem uma questão de apagar a sua história e tudo. Você estava andando em caminhos inéditos, de certa forma, né? Como Pedro andando sobre as águas. Pedro afundou, mas Pedro andou sobre as águas e outros não andaram. O povo só quer saber que afundou. Só olham para Pedro afundando, mas esquecem que Pedro fez o que os outros não fizeram, né? Então o Thales entrou em lugares onde outros músicos também não entraram, né? Pode ter tropeçado em alguma coisa, como você mesmo falou, talvez não medir alguma palavra. Mas me diz uma coisa, qual é o conselho hoje que você daria para alguém que é um músico, alguém que é um cantor cristão, que tem um ministério de música para o corpo de Cristo, e por algum motivo ele errou? Pode ser por uma palavra dita fora de tempo, pode ser por pecado, por algum outro erro, mas o cara quer recomeçar, quer caminhar de novo com o Senhor, com o seu chamado. O que é que você daria de conselho? É que Pedro dá um exemplo, é tão lindo assim, porque Pedro foi o cara que foi o primeiro cara que falou que Jesus era o Cristo, né? E através da revelação, e ali Jesus falou para ele, poxa, sobre essa convicção a igreja vai ser estabelecida. Ele viveu coisa, e de repente ele nega a Cristo, e ele recebeu aquele olhar de Jesus, né? Aquele olhar que fez com que ele chorasse amargamente. Eu acredito no meu ministério depois do deserto mais forte que antes, num tempo que Deus está preparando. Eu sinto isso no meu espírito. Thales, eu vou fazer algo maior do que eu fiz da primeira vez. Por quê? Porque eu entendi o que Deus estava fazendo na minha vida e passei de fase com Deus. O conselho que eu dou é que você que está me assistindo passe de fase. Você pode morrer na fase ou você pode passar de fase. Quando aconteceu com Pedro, é que ele é um exemplo muito claro para mim, que quando Jesus ressuscitou, Jesus falou, avisa Pedro que eu estou aqui. Verdade. E eu mandei avisar ele, quer dizer, eu não fiquei emburrado com Pedro. Eu avisa Pedro, fala para todo mundo, ia para Pedro. Então aquilo ali me limpou, porque Deus não ficou triste comigo. Eu por um momento eu pensava, poxa, será que Deus interrompeu o que ele tinha feito na vida e não vai fazer mais? Não. Ele fez na vez de Pedro, da primeira vez que Pedro pegou, depois cheio do Espírito Santo, 3.000 almas se converteram, e Pedro foi o apóstolo Pedro que todo mundo conhece. Então, o conselho que eu dou é passe de fase com Deus. Aprenda o que você tem que aprender com o momento que rolou. Se foi pecado, entenda os seus limites,
né? Às vezes você caiu em adultério, caiu em qualquer outro tipo de pecado. Entenda os seus limites, não brinque com o pecado, não brinque com esse pecado, fique longe dessa sua fraqueza, sabe? E creia que Deus tem mais, que Deus tem algo melhor para fazer. Avance, procure seu pastor, procure seu líder, procure e diga, eu quero voltar. Talvez você não volte para o mesmo lugar que você estava imediatamente, mas o pastor vai falar assim, comece limpando aqui, comece limpando, porque Deus vai te puxar. Depois vai te puxar para um outro lugar, vai te puxar para tocar, vai te botar na frente e Ele vai te devolver aquilo. Você vai voltar para o lugar que você saiu mais forte, preparado, mais maduro, com uma unção dobrada. Então, passe de fase, passe as fases que Deus tem para você. Se humilha, coloca a sua boca no pó. Às vezes nós temos a nossa vaidade, né? O nosso... Eu passei 2 anos... Eu dei uma ordem no meu escritório, não aceito nenhuma agenda no Brasil. E recebendo convites, sempre recebi muitos convites, mas fiquei 2 anos sem atender nenhum, porque eu pensava, já que o povo falou mal, agora eu não vou mais. E aí um dia Deus me levou e falou, eu tenho mais para você. Não tenha medo de recomeçar, não tenha medo de não estar no mesmo patamar que você estava, porque eu te pego onde você está, te levo a lugares mais altos. Você nunca vai deixar de ser você, você nunca vai deixar de ser aquilo que Deus tem para você. As pessoas, aqueles que jogaram pedra mesmo, aqueles que julgaram, eles mesmos depois vão te abraçar, vão te amar, vão te aplaudir, vão te pedir perdão, você vai ser restituído. E a palavra diz, para cada dia de vergonha, Deus tem dupla honra. Então, para cada dia de humilhação, 2 dias de vitória. Para cada dia de choro, 2 de sorriso. Então, acredite em você, se levante, em nome de Jesus. Não tenha vergonha de recomeçar. Amém. Thales, quais são as suas influências hoje? Seja pregadores, ou um pastor, ou algum outro adorador, algum outro músico, quem você diz, cara, esse aqui, essa pessoa, essas são influências para a minha vida? Eu tenho um pastor, que é o pastor da minha igreja lá nos Estados Unidos, que é a Lakewood, e o pastor Danilo Monteiro, que é o pastor da igreja no espanhol, e é ministro de louvor, e eu produzi o último disco dele agora. Ele é um homem que Deus fez com que o meu ministério, nesse intervalo que aconteceu aqui no Brasil, Deus fez com que o meu DVD explodisse na América Latina. Então eu comecei a viajar pela América Latina, ministrando, pregando e tudo. E Deus falou que esse homem era um homem que eu tinha que me submeter na América Latina. Então, é uma referência como pastor, como coração, assim, adorador. Um homem que Deus colocou, assim, para eu aprender muito, sabe, assim, com ele. Eu tenho muitas influências musicais, mais da década de 70 e 80, assim. Eu gosto de música velha. E sempre gostei de música antiga, dos adoradores antigos, de Vitorino Silva, de José de Paula, de Luiz Carvalho. Essa foi a minha formação, foi o que eu ouvi a vida inteira. E Stevie Wonder, Diana Ross, coisas velhas, assim. Na minha casa eu não ouço nada novo, porque eu fui criado ouvindo música velha. Então, quem me segue vê, eu ponho os posts de vinil, tocando vinil. Tem o Saulo, que eu estava ouvindo esse dia em casa, que canta... O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreira. Que foi a primeira gravação que eu ouvi, que eu postei esses dias. Eu tenho muitos vinil em casa. E é uma mania minha, assim, ouvir coisa velha. Eu tenho uma barreira um pouco de ouvir muita coisa nova, porque se você ouve muita coisa nova, você começa a reproduzir aquilo. Porque hoje, por exemplo, quantos milhões de músicas são lançadas por dia? Todo mundo canta, posta na internet, todo mundo compartilha. Então é muita informação para a cabeça, você começa a se confundir. E aí eu tenho lá o meu arsenalzinho, meus disquinhos velhos, eu ouço meus vinis, e essas são minhas influências. Muito bom, tenho certeza que você que é líder de música foi extremamente edificado com essa entrevista. Quero te agradecer, Thales,
por estar com a gente, por conceder esse tempinho aqui também. É isso. E dar um tempo para você também fazer alguma consideração Claro. final, algum conselho para o pessoal que vai estar assistindo você, algo do coração, algo bem espontâneo mesmo. O que eu queria dizer é que, para que vocês não tenham medo de expressar o estilo que Deus te deu, sabe? O que eu vejo hoje, pastor, no mundo, tanto no mundo gospel quanto no secular, é que as pessoas, talvez por medo de serem rejeitadas musicalmente, elas copiam o estilo de alguém. Então, você vê a influência da música inglesa e americana aqui no gospel, e também no secular. Eu acho que nós temos que ouvir, sim, que nós temos que ser influenciados naquilo que é bom, sim, claro, mas que o que o americano vive lá não é o que a gente vive aqui. Sim. O americano tem a Disney, tem o Mickey, tem o parquinho para ir, não tem assalto, não tem morte, não tem, assim, tem morte, mas não é igual aqui. E eu acredito que você pode ser influenciado, sim, e até reproduzir essas coisas aqui, mas que existe uma palavra profética específica para nós, para esse povo que dorme e não sabe se vai acordar, que dorme com dinheirinho no banco, lá com seus 3 mil no banco, 4 mil, não sabe se no outro dia vai ser confiscado, o povo que vive uma insegurança. Então, existem tantas palavras proféticas dentro de você, existem tantos ritmos aí dentro de você. Às vezes você quer fazer, quer se expor e fala, pô, vou fazer isso não, porque a igreja não vai cantar. Aí você canta uma vez e de repente a igreja na primeira vez não foi, e você desiste, porque é melhor cantar as músicas conhecidas, porque o povo já canta, você se sente mais à vontade ali. Mas se esforce, sempre procure, cante ali as outras, mas coloque uma sua ali que Deus te deu no meio, sabe? Depois você coloca duas, solte o que tem dentro de você. O Espírito Santo quer te usar através de você. Não tenha vergonha, não tenha medo de ser rejeitado. Não busque elogio nas pessoas. Você cantou uma música, às vezes eu fico imaginando se o profeta Jeremias tivesse Instagram, quantas curtidas ia ter. Né? Às vezes não ia ter nenhuma curtida e não ia ter seguidor. Às vezes vai ter música que você vai cantar na igreja que Deus te deu, que o povo não vai ser aquele negócio, que lindo, mas vai ser o recado que Deus tem naquele dia e vai edificar, vai abençoar e vai salvar. Então, coloque para fora aquilo que o Espírito Santo te deu e vamos, que é nós. Deus tem muito para fazer. Amém. Eu acredito que, em suma, ele está dizendo para você, seja autêntico. Amém. Deus unge aquilo que é autêntico. Tem a sua brasilidade musical. Sim, também, né, claro. Então, tenho certeza que foi muito abençoado. Mais uma vez, Thales, muito obrigado. E para você, até o próximo vídeo. Até mais.